Então, vocês vão ver que daí o trabalho da Adriana tem um engate aqui também nessa bibliografia. Esses dois aqui, que eu deixei de ouvir. Bom, gente, quase boa noite para quem está aqui, boa tarde para quem está vendo aí no Google Meet, né? Eu sou Adriano, eu faço parte de um coletivo de pesquisadores e articuladores culturais chamado CPDOC Guaianás. A gente atua na Zona Leste de São Paulo, tratando dos bairros ali, do extremo leste, né? Lajeado, Guaianás, Tiradentes, e agora São Mateus. Né? Eu trouxe até o material do CPDOC, que foi uma intervenção urbana que a gente fez na estação de trem, né, de Guaianás, e depois, se alguém quiser pegar o encarte. Né? Sou mestre em História Social, a base dessa apresentação é o mestrado Cotidiano e Lutas Sociais na Periferia de São Paulo, Agentes Históricos da Urbanização de São Mateus, que foi uma pesquisa cuja ideia foi fazer um levantamento cartográfico, dimensões de São Mateus nos anais da Câmara Municipal de São Paulo e, principalmente, a constituição de uma rede, né, de moradores, de agentes que participaram da urbanização do território, tendo como mote principal o fato de que o morador da periferia em comunidade é quem constrói o próprio território e quem, até certo ponto, também projeta esse território. Né? Esse mestrado foi feito sob orientação da professora Antônia Terra, né? E agora estou aprovado aí para o doutorado em arquitetura e urbanismo, cuja ideia é continuar esses estudos, mas em outros territórios da cidade, trabalhando com coletivos culturais que também fazem trabalhos similares, né, de representação da periferia, de difusão cultural, exposição, enfim. Depois dessa apresentação, vou entrar no tema. Esse aqui é o Aldo Leite, né? Ele foi um dos agentes históricos aí que a gente entrevistou, foram 8 pessoas. A importância dele para essa apresentação está no fato de que ele participou de praticamente todas as articulações comunitárias importantes para a urbanização do território entre os anos 70 e 80, seja o movimento de saúde ou a pastoral operária, que eu vou comentar logo mais, né? Nos anos 90 se dedicou à formação de coletivos de hip hop, formação marxista, e nos últimos anos de vida, né, ele faleceu 15 dias depois da minha banca, né, ele já estava participando dessas articulações com os coletivos de memória também, né. Então ele foi uma parte importante aí das informações, né, que me levaram a tratar do tema que eu vou colocar aqui sobre como essas organizações comunitárias, principalmente a Pastoral Operária e o Movimento de Saúde, contribuem com a urbanização desse território. Então, eu coloco aqui uma citação breve da Raquel Rolick, que é uma entre tantas que dá para a gente fazer sobre isso, né? Que é a questão da cidade ser um construto humano, manufaturado, transformado, né, de recursos naturais, né, e que se torna também um centro de poder político, um centro de produção econômica e, ao mesmo tempo, a reunião das moradias das pessoas que dinamizam esse centro econômico, né? E que, dentro dessa questão, a gente tem vários agentes que constituem a cidade. Aí a gente pode ter outros textos, outras referências, como o Piano Menezes também, que trata dessa questão da cidade ser um artefato construído por múltiplos sujeitos, né? Aqui é São Mateus, que eu vou tratar como território, né? Porque a gente, ao longo da história da constituição desse território, né, que tem começa a se constituir de uma forma mais acelerada, de uma forma urbana, entre fins dos anos 40 e início dos anos 50, a gente vai ter várias configurações. Seja o loteamento Cidade de São Mateus, que é hoje a sua centralidade comercial e administrativa, né? Seja outros termos que vão surgindo, como de distrito no fim dos anos 80, como a regional, hoje uma subprefeitura com 3 distritos, né? Mas aqui o que a gente vê é a cidade edificada, né, na visão do geógrafo Haroldo Azevedo, né, quando ele fez os subúrbios orientais de São Paulo, né, que ele coloca a cidade edificada a leste até a Penha,
seguindo a Ferrovia Central do Brasil, né? E um pouco descolado ali, a gente tem São Miguel e Itaquera como 2 subúrbios, né? Núcleos incipientes urbanos que tem no entorno um circuito agrícola ali de pequeno médio porte, né? E aqui, ao lado, a gente tem o território do Oratório, que era uma fazenda que existia entre a Zona Leste, né, e a divisa de Santo André, Mauá, enfim, e que parte dele foi loteada, né, nesse período de grande industrialização, imigração, né, para a moradia de trabalhadores que iriam para a indústria tanto do ABC Paulista, que estava a indústria automobilística em forte expansão ali naquele território, como para trabalhar nas indústrias que já existiam na Moca e que estavam também se transformando em indústrias de outro tipo, né, de eletrodomésticos, enfim, e eletroeletrônicos. Aqui mais uma planta da Fazenda do Oratório, né, que traz também alguns dos principais infraestruturas, né? Aqui no meio a gente tem, não dá para ver a Doutora do Rio Claro, que é um indício, né, de como provavelmente a municipalidade vê esse território como um território que seria ocupado por algo, porque a gente não pode dizer o que se planejava, poderia ter outros destinos para o território, além da moradia do trabalhador imigrante, nordestino, mineiro e tudo mais, mas é o que acaba acontecendo por necessidade da industrialização e de uma moradia de baixo custo que coubesse no salário baixo que as indústrias pagavam, né? Então, isso é uma característica da formação das periferias no geral, elas vão se dar em territórios de fazendas, longe da infraestrutura urbana, o que tornaria, né, esses terrenos, essas moradias mais baratos. Aqui é uma cartografia que é tirada do levantamento do sistema SARA, né, dos anos 30, que já traz o traçado das ruas do arruamento do que viria a ser o loteamento Cidade de São Mateus. Então, mostra que já há, antes mesmo daquele mapa da Fazenda do Oratório, né, que é provavelmente no máximo do fim dos anos 40, início dos anos 50, porque foi quando a Servaguia, onde esse mapa está, foi doado para o Museu Paulista. Antes, nos anos 30, já havia algum projeto de loteamento desse território que não se realizou, né? Então, mais uma vez aqui, a demonstração de que esse território já tinha um certo interesse para que houvesse uma ocupação urbana ali dele. Aqui uma primeira imagem, né, de Cidade de São Mateus, que até hoje é o nome de parte dessa centralidade, né, com os seus arruamentos, né, uma forma muito semelhante ao que a gente via no SARA, né, a primeira aparição desse loteamento, uma cartografia que eu consegui encontrar nessa pesquisa aí de 1951. Aqui a gente tem a divisão administrativa, não dá para ver muito bem assim tudo, né, de São Mateus, mas aqui mais com foco na centralidade, né, então a gente tem aqui esse mapa que eu fiz o recorte no GeoSampa em 2020, que tem aí uma boa parte da base, pelo menos, desenvolvida, né, com vários desdobramentos daqueles arruamentos dos anos 30. Alguns dados gerais de São Mateus, gente, se alguém dá um alerta aí da metade do tempo, sei lá, para poder acelerar aqui. É um distrito da Zona Leste de São Paulo, com administração regional, hoje subprefeitura própria, desde 86, né? A partir de 92 passa a ser dividido em 3 distritos. Houve uma lei durante o governo Luiz Erundina que fez essa divisão para poder fazer estudos com mais qualidade, com mais um tom mais específico aí sobre os distritos da cidade. Então, são 3 distritos: Iguatemi, São Rafael e São Mateus. A população total do território era de 426 mil pessoas, mais ou menos, né? Muito mais do que muita cidade do interior, né? Provavelmente agora esse número vai aumentar, porque são dados de 2010. Aqui a gente já vai para a representação das lutas sociais.
Ao longo dos anos 50, a gente tem o desenvolvimento de algumas sociedades de amigos de bairro no território, algumas associações que são paralelas às SABs, como a Voz da Colina, que trouxe a questão do transporte público, mas a grande explosão demográfica do território ela vai ocorrer nos anos 70, né, com a chegada de mais levas de imigrantes nordestinos, né, durante o período do entre aspas, milagre econômico, né, e aí nos anos 80, isso já no fim da ditadura civil-militar, já no processo de redemocratização, a gente vai ter uma série de representações sobre o território que vinculam ele às lutas sociais, assim como vários outros espaços da cidade. Sapopemba, a Zona Sul, principalmente, ali o território que a gente tem o Capão, Campo Limpo, Cidade Ademar, enfim, com o movimento do custo de vida, dentre outros bairros ali, mas como esses lugares de oxigenação da democracia, né? Lugares onde a população, ao se auto-organizar, ao fazer a luta direta por serviços públicos, por infraestrutura, ela acaba sendo uma espécie de dinamizadora da redemocratização. Faço paralelo. Hoje, um pouco, a gente está nesse contexto autoritário, com o que acontece hoje com a mídia liberal tendo uma simpatia por algumas questões feministas, do movimento negro, tal, até como uma forma de fazer uma disputa política até certo ponto com o autoritarismo que aí está, né? Aí você tem essa representação de São Mateus Guerreiro, né? Com ônibus lotado, né? Com uma população que luta por condições melhores de vida. Aí as principais articulações que a gente tem nesse território, o movimento de saúde e a pastoral operária setor São Mateus. Né? O movimento de saúde, tanto o movimento de saúde quanto a pastoral operária, tem uma influência das comunidades eclesiais de base, né? Da teologia da libertação, que desde os anos 70 vem se organizando na América Latina. Então você tem as conferências de Medellín, de Puebla, em 79, todas inspiradas do Concílio Vaticano II ou III, agora me falhou um pouco a memória, se era o 2. Enfim, então a gente tem essa organização dessa igreja voltada para os pobres, organizada territorialmente, né, na zona rural e nas periferias das grandes cidades industriais aí, que vem com essa herança aí da urbanização que vem desde os anos 50. Aqui a gente tem um periódico, Saúde para Todos, que é do movimento de saúde, né? Eu até grifei o nome de alguns bairros, porque eles mostram uma territorialidade que não corresponde ao que foi a regional de São Mateus depois. Né? Então, por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse fala em território, porque ele vai ter várias dimensões dependendo de como os grupos sociais se articulam e se organizam. Né? Então, esse periódico é um periódico avulso, né, do movimento de saúde, de um acervo super importante, que é o acervo do Centro de Pesquisa Vergueiro, e tem uma série de panfletos de movimentos populares de todo o Brasil. Está digitalizado, né? Tem uma parte que foi para a Unicamp, porque o próprio acervo não está dando conta. Aqui a gente vê uma correspondência entre os bairros onde era organizado o movimento de saúde e os territórios onde a gente tem as unidades de saúde planejadas pelo Projeto São Mateus, que foi um projeto de estruturação de unidades de saúde que foi planejado no final dos anos 70 com sugestão e participação popular dos moradores e que indica, né, onde o movimento está organizado, você tem ali o projeto do atendimento das demandas, pelo menos. Aqui, a questão do movimento de saúde se desdobrando em vários setoriais de ação, né? Creches, problema do menor, asfalto, água, também teve transportes. E a Folha de São Paulo, no mesmo período, né, a imprensa liberal também dando visibilidade para esse movimento, que é positivo aí nesse momento de inflexão dessa imprensa que outrora apoiava a ditadura e agora, né, pensava questões aí para fazer a disputa política, pensando da construção urbana da cidade pelos movimentos. Enfim, aqui é um depoimento da tia Cida, que foi uma das entrevistadas, que fala também dessa questão do movimento de saúde ter crescido e se multiplicado em várias frentes.
A Pastoral Operária, né, tem um encontro nacional em 75, ela é organizada em setoriais regionais e locais, né? A gente tem um autor, o Luiz Carlos Manja, né, que fez um doutorado na Federal Rural do Rio de Janeiro, que ele trata, né, dos princípios teológicos e políticos da pastoral operária, da sua atuação até o momento atual, né? E ele fala dessa questão. A pastoral, ela se organiza para lidar com questões do trabalho, com o conflito capital e trabalho, com essa ideia da teologia da libertação de que o reino de Deus seria a superação dessas contradições, né, da pobreza e tal, causadas pela desigualdade social desse quesito, né? O setor São Mateus, que é um desses setores locais, ele tem uma forte atuação entre 78 e 79, que está evidenciada pelo periódico O Ajudante, né, que eu vou tratar dele aqui brevemente para encerrar a apresentação, né? Então é isso, assim, são vários problemas que a pastoral lida: desemprego, sindicatos, tal, os trabalhadores no campo e as periferias dos centros urbanos. Então, aqui os principais temas que a gente tem no ajudante do setor São Mateus, né, nesse periódico, são são serviços de saúde, saneamento básico, loteamentos clandestinos e serviços de formação e apoio à procura de empregos. Aqui a capa, eu acho que é o mais importante para ser dito aqui, ela traz essa questão da representação da cidade, boia fria vindo para a cidade. A grande ilusão é a cidade. Quando se chega aqui, o resultado é viver nessa situação e ocupações precárias na beira dos córregos, né? E aqui a gente tem as outras questões, né, com a questão da fundação do PT, se discutir as greves no ABC também, né, e também as conferências internacionais do Episcopado. Isso aqui é um panfleto de uma festa, né, que houve para a construção de um centro comunitário, que era o Centro Profissionalizante do Trabalhador, CPT, que era comunitário, de formação profissional e política, né, sobre os problemas do território, e que hoje é o CTA, fica no terreno de uma igreja até hoje. Aqui a cobertura da Assembleia da Saúde, né, que resultou naquele planejamento dos postos de saúde. Aqui a mobilização das donas de casa do Iguatemi por saneamento básico, por água. E aqui é o questionamento dos terrenos clandestinos e do jogo de empurra entre proprietários e a prefeitura para fornecer a infraestrutura. Aqui o pessoal, né, que a gente colocou na discussão da comunicação, o Pedro e a tia Cida, que além do álcool trouxeram elementos aí para a gente tratar desse período. Então é isso. Muy bien. Que va a ser una transición en muchos campos: lingüística y disciplinaria y temporal. Presentación. Sí. Gracias. Muy bien, entonces